Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Devido aos fatores culturais e históricos que já exploramos a fundo em diversos vídeos aqui no canal, a divisão entre as Terras do Norte, o domínio ancestral da Casa Stark e o restante de Westeros abaixo da muralha, o assim chamado Sul, sempre foi bastante acentuada, e nortenhos e sulistas sempre nutriram certas rivalidades entre si, o que ensejou, por exemplo, no estabelecimento do ancestral Fosso Cailin, castelo que domina as passagens emersas do Gargalo e protege o norte de invasões vindas do sul desde os tempos em que os primeiros homens e os ândalos ainda lutavam e morriam em nome da supremacia no continente. Por isso, não é de se surpreender que existam aqueles que teorizem que, diante de tanta rivalidade, possam existir outros planos mais ambiciosos e discretos, arquitetados por um lado ou outro, para tomar de seus rivais a supremacia sobre o Westeros ou, pelo menos, para aumentar sua própria influência sobre o continente, minando as bases do poder do lado oposto. E é precisamente sobre uma dessas teorizações que falaremos no MGF Teorias de hoje, o 8º dessa playlist especial. No vídeo de hoje, o tema será As Ambições Sulistas, uma das redes de acontecimentos e maquinações mais complexas e surpreendentes conhecidas dentro do contexto dos Sete Reinos. Por isso, e sem mais delongas, vamos começar, lembrando a todos que, como de costume, o vídeo conterá spoilers dos livros já lançados das crônicas e, por extensão, de certos eventos em Game of Thrones. O primeiro contato com o material-chave dessa teoria de ambições sulistas acontece durante o 5º e último livro lançado até o momento, A Dança dos Dragões, no núcleo de Winterfell, durante um dos pontos de vista de Fëdor, a versão quebrada de Theon Greyjoy. Durante seu período como o patético servo de Ramsay Bolton na Fortaleza Nortenha, Theon travou contato com a solene Senhora Barbary, da Casa Dustin, que certa vez fora amante do falecido Brandon Stark, herdeiro do Norte e irmão mais velho do também falecido Lord Eddard. Nessa conversa entre Theon e a senhora, Barbary revelou seu profundo ódio aos Stark e, sobretudo, a Eddard, por supostamente ter lhe roubado Brandon e, mais tarde, por ter forçado seu marido, o falecido Lord Dustin, a participar da rebelião de Robert em favor de seu amigo, o Lorde da Tempestade, uma guerra que ela como nortenha julgava estúpida e sem sentido para seus propósitos. Embora alguns suponham que a raiva demonstrada pela morte de seu marido através das ordens de Lord Eddard talvez seja tão somente um ardil para ocultar de Theon um real motivo que a senhora não quer revelar, ela lhe diz que as teorias de conspiração que circulam pelas cortes Westerosi contêm mais verdade do que ele poderia supor, o que naturalmente confere ao leitor uma desagradável sensação de repente, não ser tão onisciente quanto se julgava. Aparentemente, parece haver mais por trás da explosão da rebelião de Robert do que pensávamos a princípio, e a guerra por fim não se tratou apenas de uma querela pela mão de uma senhora nortenha, como se supunha e como os cantores gostam de alardear, ou assim afirma a senhora Dustin. Vamos tentar analisar os eventos e aquilo que sabemos para tentar estabelecer a verdade sobre essa afirmação velada, pois talvez os eventos-chave da guerra, como a convocação dos lords à corte pelo velho rei Aerys II, não tenham sido algo impensado e insano, mas sim os acontecimentos finais de uma intrincada rede de eventos. De acordo com a narrativa oficial da rebelião, tudo se iniciou com o rapto de Lyanna Stark pelo príncipe Rhaegar, o herdeiro real, cerca de um ano após o grandioso torneio de Harrenhal. Tal rapto, se é que foi mesmo um rapto, ensejou uma resposta contundente do herdeiro nortenho e irmão de Lyanna, Brandon, que cavalgou forte até Porto Real com um pequeno séquito leal, disposto a confrontar Rhaegar e demandar a soltura de sua irmã. Contudo, Rhaegar não se encontrava na Fortaleza Vermelha, e quem recebeu Brandon e seus companheiros foi o próprio rei, que ordenou prontamente sua prisão pelo crime de ameaçar a vida do herdeiro ao trono. Depois, o Senhor do Norte, Lord Rickard, foi convocado por Aerys II até a capital para responder pela afronta de seu filho, e foi também aprisionado, com ambos sendo executados na Sala do Trono em um intervalo de tempo bastante curto, juntamente com todos os homens que os haviam acompanhado.
Depois, o rei enviou ao Ninho da Águia uma mensagem ordenando que as cabeças dos protegidos de Lord Jon Arryn, Eddard Stark, o novo Senhor do Norte, e Robert Baratheon, o Senhor da Tempestade, fossem enviadas a Porto Real, como prova da lealdade dos Arryn ao trono. Mas ao invés de cumprir a ordem régia, Lord Jon levantou seus estandartes em revolta aberta, contando para isso com o apoio das casas Stark, Baratheon e, posteriormente, Tully, através de contratos nupciais. A guerra se iniciou de forma complicada para os rebeldes, mas eles eventualmente viraram a maré dos combates, e a rebelião de Robert terminou com a derrota lealista no Tridente, onde Rhaegar confrontou Robert em pessoa e morreu por isso, e com o saque a Porto Real, perpetrado pelos Lannister, onde o rei Aerys perdeu a vida. No entanto, alguns eventos anteriores, que não são a princípio perceptíveis, lançam certas dúvidas sobre motivações tradicionais para a guerra, e vamos analisá-los a partir de agora para ter uma visão mais ampla. Seguindo para alguns anos antes, durante o torneio de Lord Went em Harrenhal, encontramos um grande número de lords importantes dos reinos, todos ávidos por demonstrarem sua pompa e a valentia de seus cavaleiros, e alguns destes se conheciam bem de tempos passados, quando haviam combatido lado a lado durante a Guerra dos Reis de 9 Moedas, nos idos do ano 260, o nome pelo qual a quinta e última rebelião Blackfyre é mais conhecida. Jon Arryn, Steffon Baratheon, Rickard Stark, Hoster Tully e Tywin Lannister estiveram todos presentes aos combates, e com a exceção notável do último destes, todos os outros vieram a se tornar muito próximos, formando um legítimo grupo de amigos que se correspondiam entre si, e um forte indicativo disso é o fato de terem trocado protegidos entre si, algo que demonstra grande confiança ou, no caso de derrotas militares, é usado como moeda de troca, quando os protegidos são na realidade reféns. O filho de Lord Rickard, Eddard, e o filho de Lord Steffon, Robert, foram enviados ao Ninho da Águia para serem ensinados por Lord Arryn, enquanto Robert estava enamorado a Lyanna, a filha de Rickard, e viria a se casar com ela em breve. Enquanto isso, Lord Hoster desejava casar suas filhas aos herdeiros de Correrio e Rochedo Casterly, fechando as relações propostas. A princípio, isso não parece grande coisa, apenas grandes lords jogando seu jogo. No entanto, se observarmos o histórico de casamentos no seio das grandes casas de Westeros, podemos notar que esse tipo de movimentação, de filhos de uma grande casa se casando diretamente com filhos de outra, é algo bastante incomum, pois permite a criação de certas tensões por poder e dominância no seio de tais casamentos, com cada casa grande tentando se sobressair à outra. Normalmente, os filhos de grandes casas se casam com filhos das casas vassalas de sua própria, para manter sua hegemonia e supremacia, além do fato de confiarem de forma mais profunda em casas que lhes prestam respeito do que em grandes casas de outras regiões que não lhes devem nada ou, às vezes, podem até mesmo ser inimigas antigas. Um exemplo disso é o próprio Lord Hoster, que ao invés de desposar uma mulher de outra grande casa, se casou com Minissa da Casa Went, uma casa vassala. Lord Tywin foi ainda mais adiante em suas suspeitas, se casando com sua própria prima, Lady Joanna, filha de um irmão de seu pai. Lord Steffon se casou com Lady Cassana, da Casa Estermon, uma casa vassala, e Lord Rickard, por sua vez, tem uma esposa desconhecida, mas sabe-se que ela era filha do clã Flint das Montanhas do Norte, ou seja, um clã fiel aos Stark. A razão para essa preferência em se casar com casas vassalas passa não apenas por uma questão de manter a dominância da casa maior, mas também por estabilidade. Laços sanguíneos com suas principais casas vassalas tendem a manter sua continuada lealdade aos suzeranos, o que é sempre útil para manter a estabilidade em seus domínios. Os casamentos entre grandes casas apenas são realmente úteis em dois cenários específicos: quando essas casas estão em pé de guerra e desejam estabelecer uma forte paz, ou quando desejam estabelecer uma aliança, e como não existiam guerras recentes ou querelas relevantes entre Stark, Arryn, Tully, Baratheon e Lannister naquele período, a alternativa de paz não parecia ser provável, o que nos deixa apenas com a possibilidade da aliança. Mas a questão que fica é, uma aliança para qual fim? Vamos analisar um pouco mais. De acordo com a fala de Lady Dustin, mais uma vez, Lord Rickard mantinha certas ambições sulistas veladas em sua mente, e o fato de estar disposto a casar seu herdeiro a uma Tully enquanto mandava seu segundo em linha de sucessão para ser protegido no vale, indicava que levava tais ambições bastante a sério, pois estava fazendo uma aposta política grande em nome dessas alianças.
Quando lembramos que Jaime Lannister, o filho homem mais velho de Lord Tywin, deveria ter desposado Lysa Tully antes de se tornar o irmão branco da Guarda Real, de repente nos damos conta de que, com todos esses movimentos, quase todas as grandes casas da porção mais a norte de Westeros se veriam, de repente, em uma grande e sólida aliança, com a exceção dos Greyjoy, que não são considerados relevantes fora do contexto dos combates navais, e por isso não fariam muita falta. De fato, se pensarmos a respeito, além dos Greyjoy, as outras duas grandes casas que ficariam de fora dessa proposta aliança seriam os Martell, que sempre foram considerados como de pouca ou nenhuma confiança, e os Tyrell, que eram muito ligados à casa real e não tinham, à época, filhos em idade adequada para serem envolvidos nessa aliança. Levando-se em conta este fato, uma aliança dessa magnitude seria sem dúvidas muito poderosa, mais do que capaz de fazer frente à casa Targaryen e sua dinastia centenária. Mas a pergunta que fica pairando por sobre nossas mentes quando olhamos essa aliança dessa forma é: qual poderia ser o objetivo dela? Para entender tal objetivo, precisamos retroceder até o quarto livro, O Festim dos Corvos, em um dos capítulos de ponto de vista de Sor Jaime, no qual ele rememora as falas finais do príncipe Rhaegar, antes de sua partida derradeira da Fortaleza Vermelha, para encarar Robert de uma vez por todas no tridente. Rhaegar disse a Jaime que, quando ele retornasse à corte, um concílio seria convocado e mudanças seriam feitas, e embora nunca tenhamos descoberto que mudanças eram essas que Rhaegar pretendia implementar, pois ele perdeu sua vida na batalha e nunca retornou, podemos assumir com algum grau de certeza de que tais mudanças envolveriam o afastamento do louco Aerys do poder, depois de anos de desmandos, e um maior envolvimento das grandes casas na governança dos reinos, o que era presumivelmente exatamente aquilo que as grandes casas na aliança pretendiam. Com seus poderes combinados, elas poderiam, através desse governo conjunto, exercer influência suficiente na corte para conseguir o que quisessem, incluindo o afastamento do Rei Louco e a dobra de Rhaegar aos seus interesses. É provável que as grandes casas, que prezavam acima de tudo pela estabilidade e pela manutenção de seu poder, não pensassem sequer em uma mudança de dinastia, o que na realidade foi mais um feito de Aerys a partir do momento em que ele desonrou os Stark ao assassinar Brandon e Lord Rickard, além de demandar as cabeças de Eddard e Robert, o que obviamente provocou uma resposta contundente da aliança. Isso fez com que as apostas se tornassem muito mais altas do que qualquer um dos senhores imaginava ou, presumivelmente, desejava a princípio, e por isso, imaginar que o plano inicial da aliança era simplesmente se imiscuir no poder central e ditar os rumos das políticas reais, sem a necessidade de uma guerra, não é nada absurdo e, de fato, faz todo sentido. Para além dos pensamentos e das maquinações de todas as pessoas representando o poder real e as grandes casas da aliança, existem ainda dois outros personagens, alheios ao poder direto, que precisamos considerar para entender o contexto geral. Dois homens que manipulavam os caminhos dos eventos de forma sorrateira. Lord Varys, o escuso mestre dos murmúrios da corte, e o mestre a serviço em Winterfell, Wallace, que trabalhava diretamente sob Lord Rickard. O eunuco é bem conhecido por todos nós. Suas alegações de sempre lutar pela paz e pela estabilidade nos reinos parecem bastante inverossímeis, e o mais provável sobre ele é que na verdade maquinasse cuidadosamente para colocar o rei Aerys contra os homens que estavam no caminho de seus propósitos, fossem eles quais fossem, o que nunca ficou plenamente estabelecido, alimentando ainda mais a paranoia real. Varys parece ter minado Aerys de forma proposital, colocando-o contra todos aqueles que poderiam tê-lo protegido de sua própria queda, em especial Lord Tywin, que sempre fora a verdadeira força por trás do trono durante o reinado de Aerys. E sejam quais forem seus motivos, é inegável que sua atuação foi bastante eficiente, dado o destino de Aerys ao fim de tudo. O outro personagem que atuava nos bastidores, Wallace, é um personagem particularmente desprezado por Lady Dustin, que começou a contar toda essa história. Não se sabe quase nada sobre Wallace, um personagem que é apenas citado na narrativa, mas não é descabido pensar que ele poderia manter comunicações constantes com Varys na capital, já que, como mestre, ele era o responsável único pelas idas e vindas de mensagens em Winterfell. Por isso, pode-se especular que ele tenha maquinado com Varys um esquema mais amplo, que envolveria não apenas as idas e vindas na corte, mas também os planos de aliança das casas, com cada um manipulando seu próprio núcleo em nome de seus interesses comuns. Sabe-se também que foi Wallace o responsável pela elaboração do pacto nupcial firmado entre Winterfell e Correrio, o que apenas serviu para alimentar ainda mais as supostas ambições de Lord Rickard.
Além disso, também não é descabido pensar que Wallace pudesse ter mantido comunicação constante com outro importante membro da corte real, o Grande Mestre Pycelle, que era então, como já sabemos, um servidor fiel da casa Lannister, além de ser da mesma ordem de Wallace, o que faria com que uma colaboração entre ambos fizesse todo o sentido. Contudo, se assim foi, e todo o pano de fundo das ambições sulistas envolveu um esquema grandioso arquitetado por esses homens nos bastidores, ele claramente foi um fracasso, pois ainda que o reino tenha eventualmente se livrado de Aerys e dos Targaryen de modo geral, com seus 2 últimos filhos sobreviventes fugindo para Essos, ele também terminou quebrado e devastado pela guerra, ao invés de renovado pela mudança de comando, com Robert herdando uma terra ferida e piorada. No final, com o rapto de Lyanna e o recuo de Lord Tywin ao ocidente antes da guerra, a potencial aliança das 5 grandes casas se reduziu a apenas 2, pois os Stark e os Arryn ainda permaneciam juntos, e não poderiam recuar. Os Tully, por sua vez, na figura de Lord Hoster, eram ainda um aliado em potencial, mas um tremendamente inconstante, e a relutância do Senhor dos Rios em integrar as lutas mesmo após o casamento firmado entre Eddard e Catelyn demonstra isso. Foi apenas quando o próprio Lord Jon concordou em se casar com a outra filha, Lysa, que originalmente deveria ter se casado com Sir Jaime Lannister, é que Lord Hoster finalmente moveu suas tropas em auxílio aos rebeldes. Um outro ponto interessante a ser citado é a forma como Lyanna e Robert vieram a se conhecer. Se levarmos em conta o cerne da teoria e a participação crucial de Lord Jon no feito, podemos presumir que o fato dos jovens terem se conhecido não foi um mero acaso, mas sim uma manobra calculada para fortalecer ainda mais essa aliança proposta. Como Eddard vivia como Robert no ninho quando eram jovens, pode-se presumir que Lyanna esteve lá uma ou mais vezes, para visitar o irmão, e que em uma dessas vezes teria conhecido o jovem herdeiro da Tempestade, exatamente como os arquitetos da aliança desejavam, para criar aí mais um laço sanguíneo que a fortalecesse. Como sabemos bem, Robert sempre foi um personagem expansivo, de amores e raivas rápidos, e possivelmente se apaixonou por Lyanna com um certo encorajamento de Lord Jon, para facilitar o acordo futuro de casamento. Isso tudo pode ter sido perfeitamente um esquema imaginado por Lord Jon e Lord Rickard, que deviam se corresponder frequentemente, para que os Stark se unissem às 2 outras grandes casas por casamento e à outra por relações de proteção. Ademais, vale apontar que Albert Arryn, o sobrinho de Lord Jon, era uma companhia constante de Brandon, embora nunca tenha sido explicitado o porquê, o que empresta ainda mais credibilidade para essa parte da teoria, da aproximação entre as casas, com Albert sendo se não um protegido dos Stark, pelo menos um hóspede frequente. A relação entre as casas Stark, Baratheon e Arryn era então mais forte do que as relações entre grandes casas são normalmente, e sendo Robert então já o Lorde de Ponta Tempestade, após a trágica morte de Lord Steffan no mar, a tarefa de trazer as Terras da Tempestade para dentro da Aliança deve ter sido bastante simples para Lord Jon, sendo necessário apenas que ele influenciasse um jovem impressionável que já o via como um pai. Com isso, fica mais compreensível a decisão de Aerys em exigir também a cabeça de Robert para Lord Jon, se pensarmos a partir da lógica manipulativa de Varys, que teria incitado o rei a provocar uma reação muito mais contundente por parte dos Arryn, exigindo que o Lorde do Vale entregasse mais um de seus bem-amados protegidos ao carrasco. A demanda do rei imediatamente uniu as casas Stark, Baratheon e Arryn contra a família real, além de contarem fortemente com a predisposição dos Tully em também integrar a aliança e com, ao menos, a neutralidade dos Lannister, o que efetivamente pôs metade do reino em maus termos com a coroa. Os Tully, por sua parte, se encontravam relutantes em integrar a aliança rebelde, provavelmente pois suas seriam as primeiras terras envolvidas nos combates e, presumivelmente também por não terem planejado uma ruptura com a coroa nesses termos, se é que a planejaram mesmo, o que provavelmente fez com que Lord Hoster se sentisse traído pelos outros conspiradores ou, ao menos, com que se sentisse usado. Todo o feito foi muito mais atribulado e corrido do que era de se esperar, mas a coisa estava feita e Lord Arryn já havia jogado suas cartas. Não havia mais volta. Tanto Eddard quanto Robert, ambos ainda jovens, eram agora os senhores de suas casas, mas para todos os efeitos eram muito provavelmente apenas controlados por Lord Jon, o último grande conspirador que restara entre os lords, se assumirmos que Lord Tywin não participou do feito, e a feroz devoção dos rapazes a Lord Jon ajudava a tornar a conspiração toda ainda mais firme. Com o casamento firmado entre Lord Arryn e Lysa, os Tully finalmente integraram a aliança, enquanto os Lannister e os Greyjoy ficaram oficialmente de fora da guerra.
Os Targaryen contavam com o apoio dos poderosos Tyrell da Campina e eventualmente convenceram, na figura do príncipe Rhaegar, os Martell a também virem lutar em seu favor, pois Aerys vinha minando o apoio dornês à coroa e com suas ações preconceituosas havia anos. É quase impossível saber o que se passava nas mentes dos conspiradores na altura em que a guerra se iniciou de fato, mas pode-se supor que Lord Jon ainda pensasse ser possível uma vitória rápida e total, com a pronta restauração da dinastia Targaryen na figura do príncipe Rhaegar, ao invés de uma ruptura completa, com talvez uma reestruturação política com mais poder e autonomia para os reinos individualmente. Contudo, todos esses planos foram abandonados quando Rhaegar faleceu no Tridente e, pouco depois, quando Lyanna também faleceu em trabalho de parto, pois uma nova administração Targaryen não seria possível, já que Viserys, o outro filho do rei, era por demais jovem para governar. O último prego no caixão dos Targaryen e nos planos de uma restauração por parte da conspiração foi batido com o movimento inesperado de Lord Tywin e o saque à capital, quando Aerys foi morto e sua esposa e seu filho fugiram. Agora já não havia mais volta, e uma mudança de dinastia seria necessária, quer Lord Jon quisesse, quer não. Por isso, quaisquer que houvessem sido as intenções iniciais de Lord Rickard conforme Lady Dustin dissera, o fato é que elas não deram certo e a rebelião traçou um novo rumo para os reinos. No fim da guerra, seu filho Eddard não apenas não tomou o poder ou aumentou a influência de sua casa na corte, como, pelo contrário, recuou rapidamente para Winterfell, para chorar a morte de Lyanna e para proteger as terras do norte em nome de seu amigo, o novo rei Robert I. Pode-se dizer que, de certo modo, a influência Stark na corte se tornou mais presente através da amizade profunda entre o rei e o Lorde, mas isso sem dúvidas não era o que os conspiradores originalmente ambicionavam, preferindo imprimir uma influência muito mais duradoura em Porto Real. Com o recuo institucional dos Stark para lá do gargalo, Jon Arryn arranjou uma nova aliança promovendo o casamento da filha de Lord Tywin, Cersei, com o novo rei, para fortalecer a posição de Robert como soberano dos reinos em face daqueles que ainda poderiam vê-lo como um usurpador comum. Mas o tempo mostraria que essa nova aliança era, quando muito, inconstante e bastante instável, e não seria aquilo que Lord Arryn tinha em mente inicialmente. Ademais, as perdas de seus dois herdeiros em potencial e o casamento quase infrutífero com Lysa Tully prejudicaram muito a casa Arryn, colocando os comandados de Lord Jon em uma rota perigosa para o futuro. Lord Hoster, por sua vez, parece também não ter tirado muitos frutos de suas maquinações, tendo voltado sua atenção novamente para suas próprias terras e tendo permanecido mais ou menos alheio aos trabalhos da corte desde então. Os Tyrell, por sua vez, foram também deixados algo de lado pela corte, e os Martell, os mais instáveis súditos de Westeros, foram apaziguados após as brutais mortes da princesa Elia, a esposa de Rhaegar, e de seus filhos, mas a ameaça subjacente permaneceu viva, de modo que o próprio Robert jamais ousou pôr os pés em Dorne durante seu reinado, pois os Martell, em especial o príncipe Oberyn, acreditavam que ele era, em essência, o culpado maior pelos assassinatos. Por fim, as ambições sulistas que supostamente existiram no norte e nas terras próximas não renderam boas perspectivas para nenhum dos envolvidos, e o reino se tornou, em essência, mais fraco e instável após o fim da rebelião, ao invés de mais forte e mais unido. Jon Arryn, o último grande conspirador, se sentiu satisfeito em apenas administrar a frágil paz que havia conseguido arranjar, cuidando dos deveres reais por saber que Robert não havia sido talhado para isso, e por fim, sua morte em 298 após a conquista colocou um fim a esse frágil equilíbrio, permitindo que uma nova grande guerra civil assolasse Westeros durante os eventos que testemunhamos nas Crônicas de Gelo e Fogo, a Guerra dos Cinco Reis. Pois bem, quais são suas impressões sobre a teoria da grande conspiração das ambições sulistas? Acredita mesmo que homens como Rickard Stark, Jon Arryn e Hoster Tully desejavam aumentar seu poder na corte de forma sorrateira, contrariando a visão tradicional de que seriam casas distantes e menos ambiciosas no geral? Acredita nas palavras da Sra. Dustin para Theon? De que forma pensa que as coisas poderiam ter sido diferentes para os conspiradores? Escrevam abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo ou live.